semana que encerra a série de vídeos que elaboramos ao longo deste ano no projeto de extensão. Abordaremos o luto, um processo que se inicia durante o final da vida, envolve a morte ou o óbito em si e os momentos após este. O luto é um processo que está associado principalmente ao momento após a morte de um ente querido. Após a perda, sentimentos como desespero, raiva, irritabilidade, amargura e isolamento são comuns. É importante destacar que a vivência desses sentimentos pode iniciar antes do óbito, o que chamamos de luto antecipatório. Em casos de luto antecipatório, a família vive momentos de tristeza, estresse e saudade devido à separação e ao rompimento das relações com o familiar doente, que ocorre pela gravidade e progressão da doença. Esse rompimento de relações pode ocorrer pela internação no hospital, situações em que o paciente precisa ser sedado, ou ainda quando mesmo em casa a família se dá de conta que o ente querido não responde mais a estímulos, passa mais tempo dormindo ou não interage. No luto considerado normal, a maioria das pessoas supera os sentimentos de descrença, desespero e dor após alguns dias ou semanas transcorridas do óbito, e em algum tempo se tornam capazes de encarar a realidade da perda e retomar os seus interesses, atividades de vida diária e trabalho. Em contrapartida, algumas pessoas têm maior dificuldade de lidar com a perda e podem desenvolver sintomas debilitantes, de ordem física, mental e comportamental, e incapacidade funcional persistente, levando ao luto patológico. Elizabeth Kübler-Ross, uma das autoras mais conhecidas na área de cuidados paliativos, definiu 5 estágios pelos quais as pessoas em processo de morrer ou seus familiares podem passar. No primeiro estágio, a negação e o isolamento servem de defesa pessoal, uma espécie de proteção com o objetivo de aliviar o impacto da notícia, recusando-se confrontar-se diretamente à situação. Ocorre em quem é informado do diagnóstico inesperadamente, posteriormente ou quem descobre por conta própria a respeito da possibilidade de morte devido à doença incurável. Embora considerado o primeiro estágio, pode parecer em outros momentos. A raiva, que compreende o segundo estágio, é o momento em que as pessoas colocam para fora o que estão sentindo, podendo se tornar agressivas. Há também a procura de culpados e questionamentos, tal como por que ele, com o objetivo de aliviar o imenso sofrimento e revolta pela perda. É importante destacar que essa raiva que as pessoas podem sentir durante o processo de luto não tem a ver com as pessoas que recebem esse comportamento, em sim um sentimento que tem relação com o momento pelo qual a pessoa está passando. O terceiro estágio, chamado de barganha, é uma tentativa de negociar ou adiar os medos diante da situação. As pessoas buscam firmar acordos com figuras religiosas que, segundo suas crenças, teriam poder de intervenção sobre a situação de perda, a partir de um tipo de acordo para conseguir algo que deseja, como o alívio do sofrimento, adiamento da morte, se puder realizar um último desejo. Um profissional importante neste momento é o capelão, que é a figura religiosa mais próxima do paciente ou da família. A depressão, que representa o quarto estágio, é o momento em que a ficha cai, pelos processos de mudança que ocorrem no corpo. Sentimentos de perda surgem e ela pode ser dividida em reativa e preparatória. A depressão reativa acontece quando surgem outras perdas, devido à perda por morte, por exemplo, a perda de um emprego e, consequentemente, um prejuízo financeiro, como também a perda de papéis familiares. Já a depressão preparatória é o momento em que a aceitação está mais próxima. É quando as pessoas ficam quietas, repensando e processando o que a vida fez com elas e o que elas fizeram da vida delas. É como se fosse um exame de trajetória de vida. O último estágio de reação à perda é o de aceitação. Quando se chega a esse estágio, as pessoas encontram-se mais calmas frente ao processo de morrer e à morte. É o momento em que se consegue expressar de forma mais clara sentimentos, emoções, frustrações e dificuldades que envolvem durante o processo. Salienta-se que esses estágios podem auxiliar os profissionais a identificarem e compreenderem caso o familiar ou o paciente esteja passando por algum deles e saber como intervir, levando em consideração que seriam reações normais durante o processo de morrer e a morte, e que nem todas as pessoas passarão por esses estágios ou nessa ordem necessariamente. Existem diferentes formas do luto complicado ser manifestado. Dentre elas estão as reações crônicas, exageradas, retardadas e mascaradas. O enlutado poderá apresentar confusão de identidade, diminuição da percepção de si e até mesmo não se reconhecer mais como pessoa, que era antes da perda do ente querido.
Assim, quando a pessoa não consegue aceitar a perda, tem dificuldades e o luto se prolonga, é preciso de acompanhamento com profissionais, um psicólogo ou um psiquiatra. Esses profissionais podem identificar quando o luto deixa de ser encarado como algo normal, que todos experienciam e passa a ser visto como uma doença. Dentre as alterações relacionadas ao luto estão a perturbação de luto prolongado e a perturbação de luto complexo persistente. A perturbação de luto prolongado pode ser diagnosticada quando os profissionais identificam que após 6 meses depois do óbito, o enlutado ainda vivencia o estresse, a ansiedade e o medo, resultado da separação do ente querido. Ele tem dificuldade em aceitar a perda e encontrar um novo significado para a vida sem a pessoa perdida. Ainda, o enlutado pode sentir ansiedade de separação de forma diária e intensa, disfunção de funcionamento social e ocupacional ou experienciar 5 de 9 possíveis sintomas em nível do pensamento, das emoções e de comportamentos, que são elas: dificuldade em aceitar a perda, evitar a lembrança da perda como real, dificuldade em confiar nos outros após a perda, revolta e amargura frente à perda, dificuldade em continuar a sua vida, sensação de estagnação emocional, sensação de vida insatisfatória, vazia e sem significado desde a perda, sentimentos de choque, confusão pela perda. No caso da perturbação de luto complexo persistente, as mesmas características da perturbação de luto prolongado estão presentes, mas, neste caso, o diagnóstico se dá após elas permanecerem por 12 meses. Para diagnosticar o luto prolongado, temos o instrumento de identificação Prolonged Grief Disorder, PG-13, que é recente, curto e de fácil aplicação, fornecendo um bom parâmetro sobre as complicações no processo de luto para uma posterior intervenção. Esse instrumento foi recentemente validado para uso no Brasil e pode ser utilizado pelos profissionais de saúde durante a entrevista com um enlutado. Os itens avaliados pelo PG-13 são: a frequência que o enlutado sente saudade ou ausência da pessoa que perdeu, a frequência que sentiu intensa dor emocional, tristeza ou episódios de angústia, a frequência que tentou evitar contato com o que lhe faz lembrar que a pessoa realmente faleceu, quantas vezes se sentiu atordoado, chocado ou confuso, se o enlutado sente-se confuso quanto ao seu papel na vida ou sente que não sabe quem é desde a sua perda, se tem dificuldades em aceitar a perda, dificuldade em confiar nos outros, amargura pela sua perda, se sente que tem dificuldades em continuar a vida, se sente emocionalmente dormente desde a sua perda, se sente que a vida é insatisfatória, vazia ou sem significado desde a sua perda. Algumas intervenções possíveis junto à pessoa enlutada são: estimular a pessoa a se lamentar e a expressar sentimentos de raiva, amargura e tristeza, favorecer momentos de construção de memórias entre membros da família por meio de organizações de painéis, álbum com fotos, escrita de bilhetes ou depoimentos em vídeos, demonstrar sinais de presença por meio do envio de mensagens por aplicativo, no celular ou e-mail, do toque ou abraço como solidariedade e apoio diante da perda. Encorajar a família a planejar ou participar de rituais como memoriais, funerais ou visitas ao túmulo. Ajudar o familiar a viver sem a pessoa falecida, facilitando a sua habilidade em tomar decisões de forma independente. Oferecer um momento de acolhida, podendo ser dentro ou fora do ambiente hospitalar. Oferecer grupos de apoio para que as pessoas compartilhem com outras suas angústias, medos e anseios. Incentivar a busca de amparo nas suas crenças, que, antes da perda, eram fontes de acalento, caso a pessoa manifeste tal importância. Fornecer tempo para a luto. Vale lembrar que nem todas as pessoas sentirão a necessidade de acompanhamento com um profissional. É preciso respeitá-las e reconhecer se em algum outro momento o apoio ou intervenções serão necessárias. Por hoje era isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do conteúdo deste e dos demais vídeos. Se gostou, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!